Eu quero ler com vocês hoje o texto de Gênesis 32. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Gênesis capítulo 32, versos 22 a 32. Gênesis 32, 22 a 32. Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Meus amados, eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre Jacó. Para mim, uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Não há nenhum personagem da Bíblia cujo nome é tão repetido na Bíblia como o nome de Jacó. Nem Abraão, nem Moisés, nem Paulo, nem Pedro. É o nome mais mencionado em toda a Bíblia, é o nome de Jacó. Jacó é neto de Abraão, é filho de Isaac, é pai das 12 tribos de Israel. Jacó é neto de crente, é filho de crente, mas ele não é crente. Os patriarcas viveram muito. Abraão viveu 175 anos. Isaac viveu 180 anos. Jacó viveu 147 anos. Jacó foi criado num ambiente sagrado, pertencia à família patriarcal, herdeiro de uma grande bênção espiritual. Mas Jacó ainda não conhecia Deus. Viveu num ambiente encharcado das coisas sagradas, oferia as bênçãos de Deus, mas ele particularmente não tinha ainda uma experiência com Deus. Diz a Bíblia que ele engana o pai, trai o irmão Esaú e precisa fugir de casa às pressas, para não ser morto pelo irmão. Vivia a vida, de certa forma, influenciado e controlado pela mãe, Rebeca.
Via de regra, nós pensamos que quando ele saiu de casa, ele era um jovenzinho. Passa às vezes na nossa cabeça que ele parecia até um adolescente, mas não. Quantos anos Jacó, quando ele precisou fugir de casa? Apenas com um cajado na mão. Ele tinha 77 anos. Como podemos saber isso? Como chegamos a essa conclusão? É fácil? Faça as contas comigo. Ele sai de casa com 77 anos, maduro, em idade. Diz a Bíblia que ele passa 14 anos em Padã Arã, período em que trabalha pelas mulheres. Trabalhou 7 anos por Raquel, mas foi enganado pelo sogro, precisou trabalhar mais 7 anos. E então, aos 91 anos, depois de 14 anos, nasce José. E ele quer voltar para a terra dos seus pais, mas o seu sogro Labão não deixou ele voltar. E ele trabalhou mais 6 anos, perfazendo um período fora de casa de 20 anos. Portanto, ele agora tem 97 anos. José tem 6. E é nesse período que nós poderíamos dizer que já tinha formado família. Por exemplo, como filhos de Lia, ele teve com Lia Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. Ele teve com a concubina Bila, Dan e Naftali. Com a concubina Zilpa, Gad e Azer. Com Raquel, ele tem José. Porque mais tarde é que o Benjamim vai nascer. Então ele volta, tem agora 97 anos. Ele conhecia as promessas de Deus. Deus aparecera para ele na escada, em Betel. Deus fez promessas para ele, de abençoá-lo, de guardá-lo, de fazê-lo próspero, de dar a ele aquela terra, mas ele não era convertido ainda. Agora, notem comigo, para vocês entenderem por que ele tinha 77 ao sair de casa, e 97 quando acontece esse texto, é que José tinha 6. Quando José tinha 17 anos, se você soma 97 com 11, você vai ter 108. E é exatamente a idade que Jacó tem quando José é vendido para o Egito com 17 anos. Diz a Bíblia que José ficou lá 22 anos até levar sua família. 13 anos debaixo de prova, 7 anos governando em tempo de fartura, 2 anos governando em tempo de fome. Então se você soma 13, mais 7, mais 2, 22 anos. Se Jacó tinha 108 anos quando José foi vendido para o Egito, quando ele é levado para o Egito, então 108 mais 22, 130 anos. Jacó tinha exatamente 130 anos quando foi para o Egito. Ele viveu no Egito 17 anos e morreu, portanto, com 147 anos. Estou lhes trazendo esses dados para mostrar um fato. Há muitas pessoas que são netos de crente, são filhos de crente, cresceram num ambiente sagrado, ouviram as promessas de Deus, foram alvos das bênçãos de Deus, fizeram votos com Deus até de serem dizimistas, mas ainda não são convertidos. Talvez gente que frequente a igreja, gente que vem nos cultos, gente que conhece Bíblia,
gente que vive cercado por um ambiente sagrado, mas que ainda não teve uma experiência profunda de conversão. Então eu gostaria de conversar um pouco com vocês, primeiramente sobre esta graça, sobre essa escolha, sobre este amor irresistível de Deus na vida de Jacó. Porque a conversão de Jacó não tem a ver com a iniciativa dele. O Jacó está voltando para sua terra, está com muito medo de seu irmão Esaú. Ele é um homem que tem dinheiro, ele é um homem que tem riqueza, ele é um homem que tem família, ele é um homem que tem bênção de Deus. Mas ele ainda não é um homem convertido. Como é que começa esse processo da sua salvação? Primeiro, irmãos, notem comigo, diz a Escritura, que Deus escolheu Jacó antes mesmo dele nascer. Olha comigo o versículo, capítulo 25, versículo 23 do livro de Gênesis. Está escrito: respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, falando para Rebeca, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Deus reverte o quadro. Jacó é o caçula, embora são gêmeos, e Deus escolhe Jacó, por mérito? Não, pelo seu testemunho também não. Aliás, Jacó significa enganador, suplantador, mentiroso. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não foi você, não fui eu, não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele nos escolheu. E não nos escolheu porque Ele olhou do céu e disse: que pessoa maravilhosa, que pessoa fantástica, que pessoa virtuosa, que pessoa merecedora da minha graça. A Bíblia diz que Ele amou você, Ele amou a mim, Ele amou a nós, quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Não havia beleza nenhuma em nós que pudesse atrair o amor de Deus por nós, não havia virtude nenhuma em nós que pudesse atrair o amor de Deus por nós. Deus nos amou, Deus pôs seu coração em nós, apesar de nós, e não por causa de nós. Foi assim com Jacó. Deus o escolheu, sem que houvesse qualquer virtude nele. Mas em segundo lugar, notem comigo, por gentileza, que Deus amou Jacó, apesar dos pecados de Jacó. Se você puder acompanhar Malaquias, profeta Malaquias, é o último profeta do Velho Testamento, no capítulo 1, verso 2, está escrito, capítulo 1, verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Você já parou para pensar nisso? Deus amou Jacó. E você pergunta: mas o que o Jacó fez para ser amado? Ele era uma boa pessoa, ele tinha um bom testemunho, ele tinha uma vida santa, ele era um homem íntegro, ele era um homem verdadeiro, ele fez por onde ser amado? Não. Jacó era um enganador, ele era um suplantador, ele era um mentiroso, ele era um esperto. Apesar de Jacó, Deus o amou. Ó, que bendito amor é este! Amor eterno, amor incondicional, amor que não desiste de amar, apesar de nós. Você veio aqui hoje, talvez você é neto de crente, talvez você é filho de crente, talvez você é pai de pessoas crentes.
Mas até hoje você não se rendeu a Cristo. Até hoje você não teve uma experiência de conversão. Mas eu quero lhe dizer que apesar de tudo, Deus ama você. Deus não desiste de você. Deus não abre mão da sua vida. Você é um Jacó e Deus ama você. Mas em terceiro lugar, notem comigo no texto, que foi Deus quem tomou a iniciativa de salvar Jacó. Olha o verso 24 do texto lido. Ficando ele só, lutava com ele um homem, até o romper do dia. A pergunta é, quem é esse homem? Esse homem não é um homem. Esse homem não é um anjo. Esse homem é o próprio Deus pré-encarnado. Aqui uma teofania. Notem que não foi Jacó quem lutou com Deus. Foi Deus quem lutou com ele. Não foi Jacó que, pensando na sua vida, diante das lutas que teria que enfrentar pela frente, de enfrentar o irmão que vinha armado contra ele, tendo a promessa há 20 anos de que ia aguardar um tempo oportuno para matá-lo. E Jacó então diz, meu Deus, eu preciso de conversão, eu preciso de salvação. O próprio Deus tomou a iniciativa. E é maravilhoso entender isso, porque é Deus quem toma a decisão de nos amar, de nos buscar, de nos procurar, de nos transformar, de nos perdoar, de nos salvar. É Ele, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Oh, meus amados irmãos, nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e recebemos vida. É o Senhor quem veio nos buscar. É Ele quem toma a iniciativa nesta noite de entrar na sua história, de mudar a sua história, de virar a mesa da sua história, de libertar você, de perdoar você, de salvar você, de transformar você, de fazer um grande milagre na sua vida. Louvado seja o Senhor, porque não desiste de nós. Jacó está com 97 anos. Quantas vezes, certamente, ele ouviu a voz de Deus, quantas vezes, certamente, ele viu milagres acontecendo, quantas vezes ele foi testemunha das transformações, mas ele resistindo, mas Deus nunca desistiu dele. Se você perceber, Deus não só toma a iniciativa de salvá-lo, mas em quarto lugar, Deus não desistiu de Jacó, apesar da resistência de Jacó. Olha o verso 24 de novo, junto com o verso 25. Confira comigo. Vendo este que não podia com ele, 24, ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Notem comigo que Jacó luta até o romper do dia. Sabe o que significa isso? Ele está medindo força com força, poder com poder, destreza com destreza. Ele está resistindo. Ele não quer mudar. Ele não quer se render. Aos 97 anos de idade, ele ainda está resistindo. Talvez você que está me ouvindo hoje, aqui ou nas mídias sociais, neto de crente, filho de crente, pai de gente crente, ainda está resistindo. Você não quer ceder.
Quantas vezes você já tem ouvido a palavra de Deus? Quantas vezes você já foi alvo do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da bênção de Deus, da prosperidade de Deus? Quantas bênçãos você tem recebido nos seus negócios, na sua família, na sua vida, na sua saúde, na sua história, e ainda você está resistindo à voz de Deus, à mudança que Deus quer operar na sua vida? Mas notem, em quinto lugar, Deus feriu Jacó para não perdê-lo para sempre. Olha comigo, por gentileza, o verso 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Sabe o que significa isso? Deus deixou Jacó aleijado para não perdê-lo para sempre. Eu quero dizer para você que Deus está pronto e disposto a ir às últimas consequências para não perder você. Se preciso for, Deus tocará na sua vida. Deus tocará no seu corpo. Para que você não se perca eternamente. Quando eu fico olhando as Escrituras, me impressiona o que aconteceu com o apóstolo Paulo lá em Filipos. Diz a Bíblia que Paulo vai para uma reunião de oração, onde as mulheres estão reunidas, e ali Paulo prega, e ali o Espírito Santo abre o coração de Lídia, e ela creu, numa reunião de oração, um ambiente tranquilo, espiritual, sem estardalhaço, sem fenômenos extraordinários. Mas nessa mesma cidade, tem um carcereiro, homem rude, talvez com o coração calejado, de imprimir sofrimento na vida das pessoas, talvez indiferente, talvez ateu, talvez achando que César era o Senhor. E para esse, foi preciso que viesse um terremoto. Para esse, foi necessário que o horror do suicídio parecesse a saída para não morrer nas mãos dos justiceiros. Mas o mesmo Deus que é capaz de abrir o coração de uma mulher numa reunião de oração, também provoca uma tempestade, também provoca um terremoto para salvar o carcereiro. O que eu quero lhe dizer é que Deus não vai abrir mão da sua vida, que Deus não desiste de você. Ele vai lutar a noite inteira, se preciso for, vai tocar na articulação da sua coxa, se preciso for, Ele deixa você aleijado, para que você não pereça eternamente no inferno. É amor, é graça, irresistível. Mas, meus amados, se esse amor de Deus incondicional é um fato, e é, esse texto nos mostra uma segunda verdade bendita, é que a graça de Deus é irresistível. E eu queria trazer para você 4 verdades para provarem isso. Primeiro, nessa luta com o Senhor, chegou um momento em que agora Jacó reconhece a sua necessidade de ser salvo. Veja comigo o verso 26, por gentileza. Disse este, o homem, o Deus pré-encarnado, na teofania: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. O Jacó que vivera 97 anos adiante dessa decisão, agora tocado pelo próprio Deus, marcado para sempre, reconhece que não pode mais viver um dia sequer sem ser salvo,
sem ser abençoado por Deus. E ele não está falando de uma bênção qualquer. Ele não está falando de riqueza, porque já era um homem rico. Ele não está falando de família, porque ele era um homem com muitos filhos. A bênção que ele está dizendo aqui, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares, é a sua salvação. E eu hoje conclamo você, meu irmão, minha irmã, você que veio aqui hoje, a não abrir mão de receber nesta noite a segurança e a certeza de que você está salvo pela graça de Deus. Não basta você ser neto de crente, não basta você ser filho de crente, não basta você ser pai e mãe de crente. Hoje o Senhor quer que você se renda a Ele, e renda-se com urgência. O Jacó tem consciência de que não pode viver mais sem o Senhor. Agora não basta apenas a bênção de Deus, não basta apenas prosperidade de Deus, não basta apenas proteção de Deus, não basta apenas as bênçãos da família que vem de Deus, não basta apenas as bênçãos do aqui e do agora, as bênçãos temporais e terrenas. Jacó precisa de algo mais, ele precisa do essencial, ele precisa da salvação da sua vida. Mas em segundo lugar, diz a Bíblia que Jacó chorou, buscando misericórdia, buscando a transformação. Isso está lá em Oséias. É o profeta Oséias que vai descrever isso. Eu vou pedir permissão para você para ler esse texto. Oséias 12, versículo 4. Oséias 12, versículo 4. Está escrito o seguinte. Vejam vocês. Eu vou ler a partir do versículo 3. No ventre, está falando de Jacó, pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Oséias está dizendo para nós quem era o homem que estava lutando com ele. Lutou com Deus. Lutou com o anjo, porque o homem que tem aspecto de anjo é o próprio Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê, lhe pediu misericórdia. Irmãos, o Jacó trapaceiro, o Jacó mentiroso, o Jacó que enganava, o Jacó que trapaceava, agora precisa encarar a si mesmo. A ficha cai. Agora ele reconhece quem ele é. E agora ele se agarra ao Senhor e diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E essa luta e essa súplica e esse pedido não é de um coração gelado, não é de um coração seco, não é de olhos enxutos. Esse homem está chorando, debulhando em lágrimas: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Eu não posso sair daqui sem transformação, sem mudança, sem ser um novo homem, sem ser uma nova criatura. Que nesta noite o seu coração se derreta. Que nesta noite você experimente as lágrimas do arrependimento. Que nesta noite você se volte para Deus de todo o seu coração, com pranto, com choro, com jejum, rasgando o seu coração e não as suas vestes. Que você se volte para o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto você pode invocá-lo. Jacó fez isso com lágrimas, com choro, pedindo misericórdia. Mas, notem comigo, por gentileza, em terceiro lugar, que Jacó confessou o seu pecado. Veja comigo, por gentileza, o verso 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Agora, notem comigo que a pergunta de Deus para ele parece óbvia demais. O Senhor não lutou com alguém sem saber quem era.
Quando o Senhor pergunta para ele, qual é o seu nome? Como é que você chama? Não é porque o Senhor precisava dessa informação. Na verdade, há 20 anos, quando ele saiu da sua terra, para ir para Padã Arã, ele saiu de casa às pressas, corrido, porque ele enganou seu pai. Ele traiu seu irmão. E você pode conferir isso comigo no capítulo 25. No capítulo 27. Quando ele entra no quarto do pai, fingindo-se de Esaú, vestido as roupas de Esaú, o seu pai não enxergava mais direito. E está escrito no versículo 18 do capítulo 27, Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Versículo 24, disse Isaque, és meu filho Esaú mesmo? Jacó respondeu, sou eu. Agora, 20 anos depois, está com 97 anos, viveu todo esse tempo como um enganador, um mentiroso. Agora o Senhor pergunta, qual é o seu nome? Como é que você chama? Quando ele responde, Jacó, isso não é uma resposta apenas, isso é uma confissão. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu sou um enganador, eu sou Jacó, eu sou trapaceiro, eu sou mentiroso, eu vivi a minha vida toda até hoje, carregando não só esse nome, mas esse estigma, essa história. O que ele está fazendo aqui, reconhecendo que ele é um pecador e precisa da graça de Deus. Meus amados, enquanto nós não deixarmos a ficha cair, enquanto nós não entendermos que nós estamos desesperadamente carentes da graça de Deus, não há esperança para nós. Eu sou Jacó. Qual o seu nome? Qual a sua identidade? Qual a sua história de vida? Como é que tem sido a sua caminhada até hoje? O Senhor está aqui, e Ele está lutando com você, Ele está disposto a ter as últimas consequências para não perder você. Não há mais tempo a perder, não é possível mais continuar com a mesma vida, você já está talvez avançado na sua idade, talvez você já tem tempo e mais tempo, que você desperdiçou todas as chances e todas as oportunidades que Deus lhe deu, e nesta noite Deus trouxe você aqui, porque Deus quer lutar com você, Deus está disposto a salvar você, a perdoar você, a mudar a sua vida, a mudar a sua história. Mas em último lugar, está escrito que o Senhor disse para ele, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Hoje Deus quer mudar seu nome, sua vida, sua família, sua história, seu futuro, sua eternidade. Fazer tudo novo. O que me marca muito na história do Jacó é que até os 97 anos de idade, sempre que ele ia se referir a Deus, ele dizia, o Deus de Abraão, meu avô, o Deus de Isaque, meu pai,
mas ele nunca completava. E o meu Deus. Até os 97 anos de idade, Jacó conhecia o Deus do seu avô, o Deus do seu pai, mas não o Deus da sua vida. A partir daqui, irmãos, o que você vai encontrar repetido vezes após vezes na Bíblia, que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus da nossa salvação. Louvado seja o Senhor. Notem comigo, por gentileza, o verso 30. Você pode ler comigo o verso 30, se você tem uma versão parecida com a minha, atualizada, está escrito assim: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Louvado seja Deus. Tantas vezes ouviu falar de Deus, mas agora, com 97 anos, ele viu a Deus, pessoalmente, face a face. Deus não quer que você viva apenas conhecendo a experiência dos outros. Deus quer que você tenha a sua experiência. Não basta você saber que Deus é o Deus verdadeiro, porque é o Deus do seu avô e Deus do seu pai. Ele quer ser o Deus da sua vida. Ele não quer apenas que você conheça Deus de ouvir falar. Ele quer que os seus olhos o vejam. Aquela noite foi a noite da salvação de Jacó. E o Deus que transforma o coração de Jacó é o Deus que prepara o coração de Esaú. Não tem guerra, não tem sangue derramado, tem beijo, tem abraço, tem reconciliação. Porque o Deus que está aqui hoje para mudar a sua história é o Deus que vai pavimentar o caminho da restauração dos seus relacionamentos daqui para frente. Deus vai fazer um concerto com a sua família daqui para frente. Deus vai fazer tudo novo na sua história daqui para frente. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Porque o Deus que fez é o Deus que faz e o Deus que fará. E eu quero orar por você nesta noite. Pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E o que é maravilhoso é que Jacó vai ser o pai das 12 tribos de Israel, para formar a nação de Israel. O que é maravilhoso é que Jacó vai ser o tronco de onde vem Judá, a tribo de onde vai nascer o Messias, o Salvador do mundo. Deus mudou a vida dele, Deus mudou a história dele, Deus mudou a família dele, e através dele vem o Salvador do mundo. Oh, quantas bênçãos decorrem deste ver a Deus face a face e ter a sua vida salva. Eu quero orar com vocês então. Fique em pé, por gentileza. E se você deseja, vira ao altar para nós orarmos juntos. O Deus que está aqui presente, o Deus que conhece a sua vida, conhece a sua história, está aqui para nos abençoar. Então, se você deseja
nós oremos em seu favor. Levante-se do seu lugar, venha para cá. Vamos orar juntos aqui no altar de Deus. Pode vir, nós vamos orar juntos. Esta é uma noite da graça. Esta é uma noite de salvação. Esta é uma noite de restauração. Esta é uma noite de recomeço. Esta é uma noite do milagre da história, da graça na sua história, na sua vida, na sua casa, na sua família. A Bíblia diz que só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Mas quem sabe você hoje entrou aqui como um Jacó. E você vai sair daqui hoje como Israel. Você entrou aqui hoje com o seu coração ainda pesado. Mas hoje você sairá daqui com o coração leve. Hoje você saiu daqui deixando pessoas machucadas e feridas na estrada da sua vida. Mas hoje você vai sair daqui, Deus pavimentando o caminho para o perdão, para a reconciliação, para o conserto da sua casa, da sua família. Deus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Aqui está um povo que foi amado, e amado desde a eternidade. Aqui está um povo que foi atraído e atraído com cordas de amor. Aqui está um povo que foi alvo de um chamado tão poderoso, a ponto de quebrar nossas reservas, nossas resistências, e nos fazer curvarmos-nos aos pés do Salvador. Bendito é o teu nome, porque nunca desististe de nós. Agora toca cada coração aqui, Senhor. Tu conheces quantos Jacós nós temos aqui nesta noite. Que eles saiam daqui hoje como Israel de Deus, como príncipes de Deus, que vão escrever uma história linda para o futuro, para a glória do teu nome. Visita o teu povo, Senhor. Derrama graça, derrama alegria do perdão, derrama alegria da salvação. Manifesta o teu poder nesta noite, e receba o nosso tributo de louvor pela história do Jacó, por aquilo que ela nos ensina, nos adverte. Que a tua graça seja sobre o teu povo, salvando, libertando, perdoando, restaurando, curando, fazendo novas todas as coisas na vida do teu povo. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos.